Olá, eu sou Fabiano Sales e este é o podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Bem-vindo mais uma vez. Nosso objetivo é estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita através das obras básicas de Allan Kardec e das diversas obras subsidiárias. Atualmente estamos seguindo o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje, o capítulo 31, A Razão da Dor. Quem preparou a reflexão foi a querida Eudamar. Gente, tá excelente. Vocês vão ver o tanto de perguntas, né? Provocando, instigando, enfim. Sem contar, não vou dar spoiler não, mas quase que uma aula de biologia, de anatomia, bem legal, tá bom? Então, a Eudamar daqui a pouquinho tá com a gente, trazendo as reflexões. Ainda bem que a gente tem um segundo momento, que é a nossa live, né, onde o Eudamar vai estar junto com a Ideusa, convidada especialíssima também, comigo, com o Ítalo. A gente vai estar estendendo esse nosso tempinho aqui, porque é sempre bom a gente discutir. E na live é um ambiente bem gostoso, descontraído. Não se preocupe, se não puder estar ao vivo, fica gravado lá, você pode visitar a página, tudo. Mas vamos combinar, né? Juntinho, ao vivo, participando, interagindo, é bem mais gostoso. Tá? Então, o segundo recado está dado, que é o da live. Tá? Terceiro recado, a gente sempre repete, nos comentários, na descrição, tem sempre uma bibliografia complementar para que você possa, caso queira, aprofundar os estudos, acessar as mensagens, enfim, estar conosco nesse esforço. Por fim, não deixe de ficar até o final, porque temos o nosso momento de oração, onde junto podemos nos envolver nos fluidos positivos, e a gente sempre começa com uma poesia. Hoje, de novo, Maria Dolores, a nossa autora preferida, numa poesia lindíssima. Então fique conosco. E agora o nosso convite final de toda vez, né? Vamos ouvir? Bom dia, boa tarde, boa noite. Em nosso podcast de hoje, do estudo do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo, abordaremos o tema A Razão da Dor, com base no capítulo 31 do livro Jesus no Lar e em bibliografias complementares relacionadas na descrição. A dor é o caminho. Assim, inicia Emmanuel sua mensagem Dor e Alegria. Então, se a dor é o caminho, como nos indica Emmanuel, fiquei a refletir nesse início de nosso podcast. Quem de nós quer trilhar esse caminho? E me lembrei de Jesus, conforme narrativa de Mateus, versículo 26 a 42 do Novo Testamento. Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E quem de nós está disposto a sorver esse cálice que nos chega? Muitas das vezes, consequência de nossas próprias ações, porque o Evangelho nos ensina que existem as causas anteriores e as causas atuais de nossas aflições. Então, quando a dor nos chegar, estamos dispostos, como Jesus, a fazer a vontade? Ou queremos afastar esse cálice, sem que bebamos? Porque em nosso ideal de vida, e por que não dizer de morte também, vivemos a expectativa de uma estrada florida, sem percalços, um caminho reto que nos leva à tão almejada felicidade. Mas Emmanuel nos adverte para que possamos seguir com consciência. A dor é o caminho. Só que ele acrescenta: a alegria é a meta, a luta é o veículo, o aperfeiçoamento é a realização. Então, as palavras de Emmanuel já nos ajudam nessas reflexões iniciais sobre a razão da dor. Como esse mecanismo educativo da lei divina auxilia-nos a compreender
né, sobre o aproveitamento que se pode ter neste caminho de aprendizado e aperfeiçoamento que todos trilhamos como espíritos imortais. Então, a dor é o caminho para o aperfeiçoamento e a realização. Mas a alegria é a meta e a luta é o veículo. E aqui recorro ao livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Leon Denis busca responder sobre as questões que desafiam a mente humana, fundamentando-se nos princípios da doutrina espírita, auxiliando-nos à compreensão da dor como lei de equilíbrio e educação. E Leon Denis acrescenta que a ideia que fazemos da felicidade e da infelicidade, da alegria e da dor, varia ao infinito, segundo a evolução individual. Então é relativo, né? Porque varia ao infinito segundo a evolução de cada um de nós. E nesse ponto fazemos uma análise, porque tudo é variável ao infinito, conforme descreve Leon Denis. A impermanência, a dualidade que vivemos em nossa trajetória evolutiva nos leva a isso, a essa relatividade, né? E aí, recorrendo a uma pesquisa do que é dor, identifico que dor é uma sensação que se manifesta quando algo de errado ocorre em nosso organismo por meio de estímulos enviados pelos nervos ao cérebro. E esse, por sua vez, envia os estímulos ao córtex motor para que esse libere alguma reação. Então, a reação liberada pelo córtex motor é enviada para o local da dor por meio dos nervos. E a dor é uma sensação individual e subjetiva, porque cada um tem nossa vivência, nossa experiência. Qual foi nossa primeira experiência de dor? Aquilo fica, né, nos nossos arquivos físicos. E quais foram nossas experiências de dor enquanto espírito? Isso tudo também está lá. E então o que eu vivi fisicamente, o que eu vivo, o que eu vivi como espírito, isso tudo se soma e chega ao que eu sou. Então a minha reação à dor, qual a intensidade da dor, como eu vejo essa dor, é tudo, né, considerado a partir da minha trajetória, a partir da minha história, a partir da minha vivência. Por isso também ela é individual, subjetiva e relativa. E aí eu lembro, né, recorro aqui à filosofia, porque Buda já nos tinha alertado sobre isso. Quando ele diz, a dor é inevitável, mas o sofrimento não. Então ele quer nos falar que a dor é inevitável, porque no estágio que nós estamos, nela como esse mecanismo de educação, ela ainda e de equilíbrio, ela ainda é necessária. E à medida que a gente vai evoluindo, a forma de vermos e sentirmos a dor, ela vai se relativizando também, ela vai mudando. Então Buda quis falar disso, né, que esse sofrimento é opcional. E a dor, ela sempre estará presente em nossa vida. Então, a dor, e pode ou não ter sofrimento, né, resultante das mudanças importantes que fazem parte da nossa vida. Então, o nascimento, a velhice, a doença, a morte, bem como o sofrimento, a dor advinda aí das perdas, das frustrações, de situações indesejadas e da natureza transitória básica, né, das nossas próprias mudanças de vida. O que muda de uma pessoa para outra é a interpretação que se faz desses acontecimentos. Então, a gente pode dizer que é o nosso desejo interno, né? Como nós recebemos, como nós encaramos, como nós interpretamos, como nós lidamos, como nós manejamos, né? Que transforma a dor, seja ela física, emocional, espiritual, moral, né? Em sofrimento. Então, o sofrimento é opcional porque o sofrimento é a resposta emocional para a dor. E nesse ponto de nossas reflexões, nós também recorremos às obras básicas. Então, quando nós buscamos lá a Gênese, no capítulo 3, ela nos ajuda a compreender, porque lá fala que a dor é o aguilhão que nos impele para a frente na senda do progresso. Então, a dor não é um castigo, ele é esse aguilhão, né? Para que a gente possa ter consciência e seguir adiante.
E no Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito amigo nos esclarece no item 7 do capítulo 9, de forma belíssima. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo. A vida é difícil, bem o sei, compõe-se de mil nadas, que são picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos, tende no Cristo vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se censurar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essas palavras resumem tudo. Então nós vemos aí, né? No Evangelho, na fala desse espírito amigo, aquilo que nós já falamos antes, né? Que Buda traz em relação ao sofrimento, de que Emmanuel traz, né? E Leon Denis ainda contribui conosco quando ele fala que nas trajetórias evolutivas, tudo que vive nesse mundo, natureza, animal, homem, sofre. E todavia, o amor é a lei do universo, e por amor foi que Deus formou os seres. A dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. O homem faz a eterna pergunta, Leon Denis ressalta: por que existe a dor? É no que lhe concerne uma punição, uma expiação? É a reparação do passado? O resgate das faltas cometidas? Quantas perguntas, né, irmãos? Quantas perguntas. E cada um de nós as fazemos constantemente. Basta uma dorzinha e a gente pergunta, né? Ah, por quê? Porque eu, né? Então, mas Jesus vem nos esclarecer. Então, complementando aí tudo que já vimos, nessa conversa aí a gente chega na narrativa de Neo Lúcio. Então, Raquel, né, a antiga servidora da residência de Cusa, segundo a narrativa de Neo Lúcio, está lá participando do culto doméstico. E aí, ela também fez essa pergunta. Raquel também tinha esse questionamento. Por que existe a dor? Como todos nós. Então, Raquel ergueu a voz para indagar do mestre. Por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo? Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Olha, a pergunta que todos nós fazemos, né? Onde está a assistência? Onde está Deus que nos deixa sofrer? Que nos deixa sentir dor, né? Raquel está aí, humana, né? Como todos nós, perguntando. E Jesus, fitando a interlocutora, de olhar firme, considerou. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são as famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Olha o aguilhão aí de novo, né? Como nos esclareceu na Gênese. E Jesus acrescenta: o excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a Assembleia de Amigos lhe reclamava explicação mais ampla, Jesus elucidou fraternalmente. Então ele conta uma historieta de que um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou a conta um homem comum, desde o nascimento. Então ensinou ele a alimentar, a se mover, a sorrir, a repousar, a zilar nos braços maternos.
jamais se afastando do seu protegido. Então, dia e noite ele estava ali. Dava as primeiras lições da palavra, orientava os impulsos novos, favorecia o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever, a contar. Afastava aquele coração de tudo aquilo que poderia lhe causar problema. Então, a hora e hora de influências perniciosas ou mortíferas de espíritos infelizes que o arrebatariam para o sorvedouro da morte. Soprava-lhe pensamentos, ideias iluminadas ao clarão do infinito bem, através de 1000 modos de socorro imperceptível. E garantia-lhe a saúde, o equilíbrio do corpo, dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio da água, do ar, da vestimenta, das plantas. Muitas vezes salvou ele do erro, do crime, dos males sem remédio que atormentavam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria atento, preparando-lhe o dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação, o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor, para melhor preservar-lhe os dons. E ao anoitecer, postava-se-lhe à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, guardando com maternal cuidado, também conduzindo ali para as instruções espirituais nos momentos do sono. Quanto auxílio, né? E no transcurso da vida, ele guiou os ideais, auxiliou a selecionar as emoções, a situar em trabalho digno e respeitável, clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo, estimulou a formar o reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento num lar. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercava, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele, que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Faz lembrar aquela lição do Evangelho, né? Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito ao semelhante, gesticulou, revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado endurecido por excesso de regalias se convertesse em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação divina. Então, né? E aí Neuluz fala que, terminada essa historieta, Jesus esperou que alguém expusesse as dúvidas, mas todos se silenciaram, dominados aí pela meditação que os ensinamentos da noite sugeriram. E o culto da Boa Nova foi encerrado. E vale para todos nós, né? Quantas vezes somos ingratos? Então é muito interessante essa lição do livro Jesus no Lar, no Reduto Doméstico Simão Pedro. Então Jesus dialoga e esclarece. A história nos faz também refletir sobre quanto auxílio temos em nossas vidas e ajuda a reconhecer que realmente são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores, né? Como a lição do Evangelho, que o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. E quando não reconhecemos essa realidade, a dor é a lei de equilíbrio e educação. E essa história nos faz lembrar de nossa própria jornada como espíritos imortais. A reencarnação é também esse mecanismo de auxílio e equilíbrio. E aí, lembrando de Leon Denis, ele acrescenta, né, para a nossa reflexão aí. Lembrando que cada um leva para outra vida e traz também ao nascer a semente do passado. Então essa semente há de espalhar seus frutos conforme a sua natureza, ou para a nossa felicidade ou para a nossa desdita. Na nova vida que comece, até sobre as seguintes, se uma só existência não bastar para desfazer as consequências más de nossas vidas passadas. Ao mesmo tempo, os nossos atos cotidianos, fonte de novos efeitos, vêm juntar-se às causas antigas, atenuando ou agravando-as, e formam com elas um encadeamento de bens ou de males, que no seu conjunto urdirão a teia do nosso destino. Olha como Leon Denis descreve bem, né? Tá aqui as causas anteriores e atuais das aflições. E ele
conclui, né, o que nós falamos aqui. Ele fala que fundamentalmente a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, né, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições do nosso destino. Entendendo aí, né, a visão que nós temos como espírito de destino. É sempre uma escolha. Tanto é que Leon Denis fala, né, que nós trazemos, mas a gente pode acrescentar ainda sobre, né? Aí a gente escolhe. Então ele fala que o sofrimento muitas vezes não é mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometida, mas sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição do progresso. Então todos os seres têm de, por sua vez, passar por ele. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo, mas somente pode compreendê-lo aqueles que sentiram os poderosos efeitos. Então, para conhecer um caminho, a gente tem que trilhar aquele caminho. Não há como eu falar de um caminho que eu não trilhei. Então, a dor é o caminho. Então, é como que fala, né? Então, a gente tem que trilhar esse caminho. E a gente vai também trazer aqui Joana de Ângeles. Ela diz que a dor é a mensageira da esperança. Sublimado pelo sofrimento reparador, o espírito liberta-se. Então, a dor também é um instrumento de libertação. Se assim, né, o fizermos, assim o quisermos, assim agirmos. E ela fala, belíssimo. Ó dor bendita, libertadora de escravos, discreta amiga dos orgulhosos, irmã dos santos, mensageira da verdade, tanto necessitamos do teu concurso, que se nos afiguras um anjo caído a serviço da misericórdia para sustentar-nos na luta redentora. Ensina-nos a descobrir a rota da humildade para avançarmos com acerto. Que belo, né? Que belo. Um tema muito interessante, né, irmãos? E intrigante. Poderíamos ficar aqui discorrendo por horas a respeito, mas somos convidados a concluir. E cada um de nós continuarmos nossas próprias avaliações, análises, reflexões. Visto que, a exemplo de Jesus, cada um de nós em determinado momento somos e seremos convocados a sorver o nosso próprio cálice. E quando esse momento chegar? Pode ser uma dorzinha danada de doer, como nos fala a canção, ou algo mais simples, ou algo ainda mais complexo. Qual a nossa escolha? Visto que ela é inevitável. A dor. Mas lembrando Buda, a dor é inevitável, mas o sofrimento não. Então, o sofrimento decorrente não é necessário e não é inevitável. E para nos auxiliar nessas reflexões finais, recordemos o que aqui ouvimos e façamos sempre nossa escolha. O que é a dor? A dor é o caminho, segundo Emmanuel. A razão da dor humana procede da proteção divina, segundo Jesus a Raquel na narrativa de Neio Lúcio, e acrescenta que o sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. A dor é a mensageira da esperança, segundo a Joana de Ângeles. A dor é o aguilhão que nos impele para a frente na senda do progresso, segundo descrito na Gênese. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, segundo o Espírito amigo no Evangelho, segundo o Espiritismo. Qual a nossa definição? Qual a nossa escolha? O que é a dor para cada um de nós? Façamos nossas reflexões. Permaneçamos na paz, sigamos confiantes, que assim possa ser sempre. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Renovações, de Maria Dolores. Quando a dor te procura, alma querida e boa, a torturar-te o sonho e a exigir-te mudança, qual forja incandescente é que o mundo te lança para burilar-te o ser? Não te irrites, não temas nem reclames. Tudo o que vem à terra a fim de aprimorar-se sofre transformações, sem recurso a disfarce, para servir, brilhar, elevar-se, crescer. Contempla a natureza. A fonte, quando surge, por mais refulja ao sol, figura-se, no entanto, o coração da gleba
a desfazer-se em pranto, para não se afastar do seio em que é nascida. Depois, a contragosto, ela própria se aparta, serve e canta, esquecendo as próprias mágoas para juntar-se além à vida de outras águas e encontrar, mais além, as vastidões da vida. Lembra o tronco que viste a erguer-se forte, tombou gemendo a cortes destruidores, suspirando talvez por guardar-se entre as flores do bosque verde e belo em que te recompões. De maneira imprevista, um dia, transformou-se em violino nas mãos de artista sublimado, e olvidando, de todo, os golpes do machado, hoje é música e prece, elevando emoções. Olha o minério preso e conduzido ao fogo. Parece tenso e rubro, a serpente em vigia. Talvez queira voltar à rocha em que vivia no propósito vão de somente cismar. Depois não mais recorda onde ajuda e trabalha, o forno a que se deu em suplício fecundo, a fim de ser honrado entre as forças do mundo, como viga que apoia as carícias do lar. Se a vida traz, a senda em que te encontras, mortes, retaliações, angústias, provas, lutas e alterações sob as quais te renovas, do teu sonho mais alto aos sonhos mais plebeus, não te revoltes, serve e segue à frente. Planta, chorando embora, o amor que não se cansa. Toda tribulação que te impele à mudança é uma luz do progresso e uma bênção de Deus. E assim, Jesus, sob as bênçãos consoladoras da doutrina espírita e sob as luzes de amor do teu Evangelho, e voltando o nosso olhar para o nosso templo interior, para nós mesmos, para as nossas necessidades, dores e dificuldades, também reconhecemos o imenso carinho e amparo que o teu amor infinito nos envolve, espelhando o amor e a misericórdia infinitos e profundos de Deus, nosso Pai. Portanto, Jesus, ajuda-nos a acolher toda a luz, para que o nosso espírito se fortaleça diante das lutas, para que o nosso ânimo, para que a nossa vida se renove e compreendamos, enfim, que através de cada dificuldade superada, que através de cada vivência, ainda que dolorosa, estamos formando e forjando o nosso espírito forte, altivo e generoso, espelhando o teu exemplo sublime, Jesus, espelhando, enfim, o que Deus quer para os nossos corações, no nosso eterno caminhar rumo à suprema evolução. Que a tua luz nos abençoe, nos fortaleça e nos cure, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.